Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Jornal Jovem Pan. Estamos ao vivo com as principais informações do Brasil e do mundo. Eu sou o Cássio Zema e te faço companhia a partir de agora. E a gente começa indo direto para Brasília, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que a CPI que irá investigar o Banco Master deve entrar na fila de espera, respeitando a ordem cronológica da casa. O nosso repórter André Anelli chega ao vivo trazendo mais detalhes dessa declaração feita por parte do presidente da casa. André, Motta citou o número de requerimentos que estão à frente em relação à CPI do Master? Isso mesmo, Cássio. Muito boa noite a você e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que existem nada menos do que 15 pedidos de abertura de comissões parlamentares de inquérito, CPIs, na frente da CPI do Banco Master, protocolada nas últimas horas. Por conta disso, o presidente da Câmara afirmou que vai respeitar o que chamou de fila de análises para só então ler o requerimento relacionado ao banco do empresário Daniel Vorcaro. Motta também lembrou que a casa não pode ter mais do que 5 colegiados em funcionamento simultaneamente, o que pode atrasar ainda mais a CPI do Master, que não deve receber prioridade nessa fila. Olha, nós temos aqui uma fila de CPIs. Essas CPIs, elas são tratadas na ordem cronológica. No ano passado, nós tivemos aí algo em torno de 15, 16 CPIs protocoladas, acabamos não instalando nenhuma e agora nós vamos fazer o debate sobre essas CPIs. A Câmara tem que obedecer essa ordem cronológica, tem que obedecer regimentalmente o funcionamento de 5 CPIs ao mesmo tempo, se for decisão da presidência instalar, e nós vamos, no momento certo, estar tratando dessa pauta de CPI. Integrantes da oposição ao governo alcançaram até agora 280 assinaturas para instaurar a CPMI para investigar o Banco Master. O número é um recorde, desbancando inclusive a CPMI dos Correios no ano passado, que teve 222 congressistas a favor. No caso de CPMI, por se tratar de um colegiado híbrido entre senadores e deputados, a instalação depende do presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre. O objetivo da CPMI é apurar a emissão de cerca de 50 bilhões de reais em CDBs, os certificados de depósitos bancários, com rendimentos acima do praticado pelo mercado financeiro, o que tornou a operação inviável, e também investigar a venda de carteira de crédito falsa na ordem de 12 bilhões de reais ao Banco de Brasília, tentativa de venda, então, que aconteceu no ano passado e que foi impedida pelo Banco Central. Cássius. Perfeito, André. Obrigado pelas informações. E olha, gente, é importante deixar claro, pessoal de casa, o que está acontecendo dentro do Congresso Nacional. A gente viu manifestação por parte de lideranças da base do governo, também da oposição, em relação à criação de CPI ou de uma CPMI do Banco Master. Por isso que a gente preparou uma arte para vocês, a gente colocar aqui na tela o que está em jogo. O que aconteceu hoje? A posição que foi liderada pelo deputado federal Carlos Jordi, ao lado também de lideranças de partidos de centro que tem um alinhamento mais com a direita, protocolaram, então, uma CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Se é mista, tem deputados e senadores, né? E essa CPMI já foi protocolada, inclusive, logo depois deste momento, que é o momento mais formal, né, que dá o pontapé inicial em relação à instauração de uma CPMI. Isso aconteceu hoje à tarde e contou com amplo apoio, com mais de 300 assinaturas, para ser mais exato, 301 de senadores e também de deputados. Ao mesmo tempo, mas sem o apoio da base do governo, inclusive o próprio líder do governo, Lindenberg Farias, disse que iria apoiar essas duas discussões. A primeira, a CPI, que foi feita pelo deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do DF. E por que é só CPI? Por que não tem o Mzinho? Porque será discutida, inclusive ela já foi protocolada por deputados, tá? Ou seja, aqui não entra a questão dos senadores, mas
o próprio presidente da casa, Hugo Motta, foi muito claro ao dizer que precisa respeitar uma ordem regimental, ordem cronológica. O ano passado teve 15 pedidos de abertura de instalação de CPI, nenhuma foi acatada, nenhuma foi aceita e talvez até mesmo por essa indicação, uma CPI, uma instalação somente na Câmara deve ser muito difícil. Já a CPMI, isso está sendo inclusive assinaturas sendo levantadas por duas deputadas, a Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, e a Luísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro. Ainda precisa do número exato de assinaturas para ser protocolada, mas podemos, claro, ter uma adesão tanto da oposição como a base do governo, porque o objetivo é o mesmo. É investigar as fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Mas o que depende, gente, para a instalação ou pelo menos para começar os trabalhos? Nesse caso da CPMI, depende da leitura do requerimento feito pelo presidente do Senado e do Congresso, na figura de Davi Alcolumbre, durante uma sessão conjunta entre deputados e senadores. Isso pode acontecer já na próxima reunião, né, tanto de deputados e senadores, porque essa comissão já foi protocolada. Se ela será aceita ou não, está então aí, podemos dizer assim, a caneta na mão do presidente do Congresso. E aqui no caso de uma CPI, depende apenas do aval e da autorização e da leitura do requerimento de Hugo Motta durante uma sessão na Câmara dos Deputados. Então essa é a pequena diferença. É claro que na Câmara há o regimento interno de apenas 5 CPIs tramitando ao mesmo tempo. Por enquanto não há nenhuma instalada, então nada impede que a CPI do Banco Master seja então, né, criada dentro da Câmara, e já no Senado há uma flexibilização maior que podem funcionar, inclusive, aí, né, dezenas de CPIs ao mesmo tempo. Sobre esse assunto, gente, eu quero convidar aqui o nosso comentarista, o Cristiano Vilela, para conversar com a gente, porque, Cristiano, seja muito bem-vindo, uma boa noite. Obrigado, excelente terça-feira para você. Para todos nós, é isso aí, boa noite a todos. Cristiano, eu quero te ouvir porque, pela declaração do presidente da Câmara, Hugo Motta, que tem que respeitar uma ordem cronológica, todo um regimento da casa, parece que colocou água no chope na tentativa de instalar uma CPI na Câmara. Tá mais para uma CPMI mesmo, né? Pois é. Bom, primeiramente, Cássio, uma boa noite a você, a todas as comentaristas, Dora, Denise e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, quando se trata de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito como essa, ruidosa, um tema ácido, é natural que todo o cuidado seja tomado até para evitar que o anseio de setores oposicionistas especialmente, acabem tentando levar essa CPI para algo que venha, inclusive, ferir interesses do governo, de uma forma geral, seja lá quem for o governo. Nesse sentido, é natural que o comando do parlamento ele venha com uma posição mais conservadora, tentando realmente fazer com que essa fervura ela acabe arrefecendo um pouco. No entanto, existe já um posicionamento histórico, jurisprudencial por parte do STF, no sentido de que a comissão parlamentar, havendo o número mínimo de assinaturas e cumprindo os requisitos de um objeto determinado, de prazo determinado, é obrigatório a abertura dessa comissão. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ela vai nesse sentido. Eu me lembro a CPI da pandemia, por exemplo, houve uma decisão à época do ministro Barroso nesse sentido. Então é algo que possivelmente, diante de um eventual negativo ou uma eventual demora, poderá ser judicializado. E aí cabe ao Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, dar a última palavra, né? Tem a prerrogativa, como se diz no jargão, de errar por último, né? O Supremo Tribunal Federal. Ô, Cristiano, vamos convidar então a Dora Kramer para trazer também a sua visão sobre esse assunto, porque, Dora, você acredita que é uma questão de tempo a instalação de uma CPI ou de uma CPMI no Congresso Nacional, ou ainda teremos uma resistência, ou pelo menos uma demora por parte aí de Davi Alcolumbre na tentativa já de criar e começar a dar, né, esse pontapé inicial aos trabalhos dessa comissão dentro do Congresso Nacional? Boa noite, Cássio. Boa noite, Vilela. Já dou boa noite a Denise e a todos que estão com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Olha só, tem muito de fingimento nessa história, né? A gente vai ver o que é mesmo verdade. Porque é claro que é uma cascata do Hugo Motta, essa história sempre mesmo, desculpa, tem uma fila de CPI, enfim. E vamos ver como é que reage o Davi Alcolumbre. É muita CPI de todo lado, todo mundo dizendo que quer, porque como é que é? Vai dizer que não quer? Depois da situação em que está o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes,
sob questionamento e desconfiança, então é a hora de todo mundo dizer que quer. Agora vamos ver se quer mesmo, se quiserem mesmo, se houver esse empenho e se forem cumpridos os 3 requisitos, que são as assinaturas, o fato determinado e o prazo, a pessoa pode recorrer, o parlamentar que quiser mesmo instalar a CPI, pode recorrer ao Supremo. Vilela lembrou, a CPI da Covid, foi em 21, ficava naquele instala, não instala, instala, não instala, o Supremo foi lá e mandou instalar, porque é direito da minoria. Isso é constitucional, não é nem regimental. Então, eu fico sempre muito desconfiada, sabe? É igual o Código de Ética lá do Supremo. Todo mundo é a favor, mas tem um monte de gente contra que não diz que é contra. Então, essa CPMI ou CPI, o que seja, a gente vai ver o grau de sinceridade, de veracidade nessa vontade de ter mesmo CPI no andamento das coisas. Quem quiser, vai lá e pede ao Supremo a instalação e pronto. Ô Vilela, tem a questão também do time, que é muito importante. Estamos em 2026, um ano eleitoral. Se fosse no ano passado, acredito mesmo que nem o governo nem a oposição ia querer a instalação de uma CPMI ou, enfim, de uma CPI. Mas em ano eleitoral, parece que há uma tentativa de deputados e senadores de prestar contas ao seu eleitorado. E todo mundo quer se afastar, ou pelo menos desgrudar o corpo de qualquer tipo de escândalo. Você vê também essa intenção dos parlamentares muito preocupados com o ano eleitoral do que, enfim, até mesmo outros fatores? Eu vejo que sim, Cassius. Agora, essa CPI, nesse contexto, envolvendo o Banco Master, ela tem um outro aspecto. É o aspecto do tamanho, da proporção que esse caso pode ter. Muito se aventa que, olha, muita gente no parlamento pode estar envolvida, pode acabar sendo abalroado por esse escândalo, mas ninguém ainda consegue ter a clareza do volume, da dimensão que isso pode ter. Num contexto onde haja muita gente com receio, pode ser que talvez os parlamentares tenham uma posição mais conservadora, no sentido de fazer com que isso não se avolume, acabe não ganhando tanto volume, tantas páginas como deveria, até porque CPI é aquela velha história, né? A gente sabe